Olá pessoal, tudo bem? Hoje a gente vai iniciar a nossa terceira aula do curso DevLearn, que é a nossa segunda aula do CSS. Então vamos começar. Então, antes de começar o conteúdo do CSS em si, a gente quer apresentar para vocês mais uma tag do HTML. Essa tag div ela vai ser usada para criar blocos. Ela vai juntar elementos dentro do HTML para agrupar e organizar esses elementos. Então, no exemplo aqui, a gente criou uma div que tem dois parágrafos e a gente está personalizando ela aqui no CSS. Como vocês podem ver, esse não é o formato usual que os dois parágrafos seriam mostrados. E agora a gente vai mostrar para vocês o que está acontecendo nessas duas linhas aqui do CSS. Então, esse display flex, ele é uma forma de dizer que a gente vai usar um flexbox. Esse Flexbox é um modelo de layout que a gente tem no CSS para organizar, alinhar e distribuir espaço entre itens dentro desse container que a gente tem, dentro desse conjunto formado pela div. E isso vai acontecer mesmo quando eles têm tamanhos diferentes ou dinâmicos. Então, os nossos principais atributos são o displayFlex, que ele é usado para definir esse container como um flex container. Ele vai dizer que a gente está usando esse Flexbox e vai permitir que todos os filhos da div, no caso, vão ter que seguir essas regras do Flexbox. Vamos ter o Flex Direction, Justify Content, Align Items, Align Content e Flex Drop. A gente vai entender melhor isso agora, cada um deles. O Flex Direction ele vai definir a direção em que os elementos são posicionados. Então, o que isso significa? A gente pode ter o row, que o conteúdo vai estar da esquerda para a direita, que é a nossa opção padrão. Row reverse, ele vai estar da direita para a esquerda. Column vai estar de cima para baixo. E column reverse, de baixo para cima. Como vocês podem ver aqui, né? O row reverse, column e o column reverse. Então, repare que no reverse a gente vai ter uma inversão tanto na posição que ele começa, né, que ele está começando no final, quanto no conteúdo em si. O 1 ele vai aparecer no final. A gente tem o Justify Content, ele vai definir o alinhamento dos itens no eixo principal. O que seria o eixo principal? Seria o eixo X, digamos assim. Se fosse um gráfico, seria o eixo X do gráfico. E ele vai ter esses seguintes valores: o Flex Start e o Flex End, que vai alinhar os itens no início ou no fim. A opção padrão é o Flex Start, então seria esse Flex Start no início, Flex End alinha no fim. Você vê que esse ele já não vai estar trocando a ordem dos elementos aqui. O Center vai alinhar no centro, como a gente pode ver aqui. Daí o Space Between, ele vai dar o maior espaço possível entre esses elementos, né? Ele não deixa nada aqui, nem antes nem depois. Ele dá o maior espaço possível. O Space Around ele vai dar uma distribuição mais uniforme, com um espaço igual ao redor dele. Então, o Space Around aqui. E o Space Evening, ele é muito parecido. Ele vai usar espaços iguais ao redor e entre o conteúdo, certo? Mas na prática, aqui não dá para ver muita diferença, eles são bem parecidos. A gente também vai ter o Align Items, que define o alinhamento dos itens ao longo do eixo transversal do container. Então, o eixo transversal seria o eixo Y, digamos assim. O Stretch, ele vai esticar todos os itens para preencher o container ao longo do eixo transversal. Então, se não tiver a altura definida, ele vai fazer isso aqui. Essa é a opção padrão. O Flex Start vai alinhar os itens no início do eixo transversal do container. Então, o que isso significa? Ele vai alinhar todos aqui no início de cada item. O Flex End vai alinhar no final, como vocês podem ver aqui. O Center vai alinhar os itens no centro. Então, aqui, ó, eles estão bem no centro em relação ao eixo Y. E o Baseline, ele vai alinhar
de acordo com a linha de base do conteúdo. O que seria essa linha de base? Nesse caso do exemplo aqui, seria aqui os números. Então, ó, como vocês podem ver, o 1, o 2 e o 3, eles estão alinhados e o entorno está respeitando esse alinhamento. O Align Content, ele vai definir o alinhamento dos grupos quando há um espaço extra no eixo transversal, no eixo Y do container. Ele pode possuir os seguintes valores. Esse stretch, que é a opção padrão novamente, ele vai esticar os itens para preencher ao longo do eixo transversal. Que é o que ele está fazendo aqui. Ó. Como vocês podem ver, ele esticou cada item para tirar esses espaços, né? O Flex Start, ele vai alinhar no início do eixo transversal, como está aqui. E o Flex End no final. O Center vai colocar no meio, deixando espaço para cima e para baixo. O Space Between é aquela mesma coisa, ele vai colocar o maior espaço possível. O Space Around, ele vai considerar esse espaço antes e depois também. Então ele vai fazer assim. O FlexWrap, ele vai determinar se os itens em um container Flexbox devem ser dispostos em uma ou mais linhas. E pode ter os seguintes valores. Esse NoWrap significa que ele vai estar em uma única linha e o item vai se ajustar ao tamanho para que ela caiba nessa linha. Como a gente está usando aqui. Você pode ver que ele comprimiu esse item. O Wrap, ele vai ser disposto em várias linhas, conforme a necessidade, para evitar esse estouro. Então, ele não vai mais comprimir o item. Ele vai possuir o tamanho que a gente definiu. E o Reverse Wrap Reverse vai colocar na ordem inversa. Então, começando da última linha e depois ele vem para a primeira. Bom, é muito importante que desde já a gente comece a pensar na responsividade do nosso site. O que é a responsividade? A gente pode abrir um mesmo site em diferentes telas, né? Como, por exemplo, a gente abre no computador, ou de vez em quando a gente acessa no celular, às vezes até na TV. E a gente precisa que esse conteúdo fique bem apresentado em cada uma delas. Para isso, a gente vai usar a responsividade. Bom, eu estou aqui no site do CodeLab, para apresentar para vocês um pouquinho mais de como funciona esse negócio da responsividade. Então, aqui, por exemplo, a gente tem a versão do site de computador, né? Se a gente clicar aqui nesse botão, ele vai mostrar a versão de celular. Então, como vocês podem ver, esses elementos que a gente mostrava numa matriz, né, 2 elementos por linha, para o celular isso daí não ficaria legal. Então, a gente mostra como uma coluna mesmo. E aqui mexendo no tamanho, a gente pode ver como o site vai mudando de acordo com o tamanho que a gente está usando da tela. Então é mais ou menos assim que funciona. Então, como que a gente pode fazer isso? Esse @media que está aqui é uma regra que a gente põe no CSS que vai permitir a gente aplicar estilos diferentes para tamanhos de telas diferentes. Pensando na largura, no tipo de dispositivo ou na orientação da tela, quando a gente está vendo no modo paisagem ou retrato. E ele que vai permitir a gente criar nossos sites mais responsivos, layouts mais responsíveis e adaptáveis. Então, aqui, por exemplo, a gente está usando uma personalização da div que deixa o Flex Direction Row por padrão. Já em telas com no máximo 768 pixels, o Flex Direction é column. E em telas que são maiores que 1200 pixels, a gente está usando o Justify Content Center. Então aqui no caso do exemplo, essa tela que a gente está usando é maior que 1200 pixels, ele fica alinhado no centro. E em uma tela entre os 768 e 1200, ele está alinhado aqui no row, né, no início.
Em uma tela com menos de 768 pixels, ele está sendo alinhado em formato de coluna. Então, vamos começar a fazer os nossos exercícios. Primeiro exercício, a gente vai ter que apresentar aquele mesmo poema do Carlos Drummond de Andrade, só que com esse alinhamento. Segundo exercício também, a gente vai mudar o alinhamento. E o terceiro é a mesma coisa. Além disso, a gente trouxe para vocês um pequeno desafio que ele vai ajudar a entender melhor como que funcionam esses atributos que a gente viu hoje, porque a princípio eles podem parecer meio confusos, e eles são meio confusos. Então eu recomendo até que vocês joguem esse jogo antes de fazer os exercícios. Deixa eu mostrar para vocês mais ou menos como ele funciona. Então na tela principal a gente vai ter um sapo e uma vitória régia. Nosso objetivo é fazer com que o sapo chegue na vitória régia. Aqui ele dá uma pequena introdução, explicando mais ou menos como que funciona. Nesse caso, a gente tem que mexer no eixo X, né, dele. Então a gente pode usar o Justify Content e colocar no fim, então FlexEnd. Como vocês podem ver, ele veio aqui no final. Aí ele libera o próximo exercício. Bom, nesse caso a gente quer que ele vá para o centro, então Justify Content, Center, pronto. Nesse caso, a gente está querendo dar espaço entre eles, mas vejam que também tem um espaço entre o primeiro e o último item da borda. Então, seria o Justify Content Space Around. Já nesse caso, ele está tentando dar o máximo de espaço entre os elementos. Então, Justify Content Space Between. Opa, ponto e vírgula. Nesse último exemplo, a gente está mexendo no eixo Y dele. Então a gente tem que usar o Align Items. E a gente coloca o FlexEnd, porque ele quer que vá para o final. Então vocês podem vir depois aqui fazer esse desafio, que é muito legal. Aqui a gente também deixou os desafios, né, do CSS Battle, o 2 e o 3, que é igual aquele que a gente tinha colocado na primeira aula. É interessante fazer se sobrar um tempo também. Como sempre, a gente apresenta os links úteis e, bom, muito obrigado por mais uma aula e até a próxima.